Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Desconhecidos matam e ferem 2 a bala no Cabo de Santo Agostinho. Travesti assassina o companheiro a facadas no Caetés 3 de Abreu Lima. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Durante o final de semana no estado, 48 horas, foram registrados 16 assassinatos em Pernambuco, 16 homicídios, 11 dos quais ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 2.457 assassinatos, sendo 1.389 no interior e 1.068 no Grande Recife. Corpo é encontrado debaixo do viaduto da Cabanga. A notícia com a repórter Juliana Oliveira. O corpo estava sem identificação embaixo do viaduto do Cabanga. De acordo com a polícia, a vítima foi um jovem aparentando ter menos de 25 anos. Ele foi atingido por 7 disparos de pistola 380. Todos os tiros nas costas. No momento do crime, havia um jogo de futebol em uma quadra que também fica próxima ao viaduto. Mas quem estava no local só ouvia os disparos. Moradores preferiram não gravar a entrevista. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial da área podem ajudar a polícia nas investigações. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Williams Barbosa da Silva Mesquita, um rapaz de 32 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Camaleão, no bairro de Paratiba, em Paulista, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Avenida Floresta, no bairro do Alto Luguinhon, por um elemento desconhecido. No momento do crime, Williams Barbosa da Silva Mesquita estava jogando dominó e, de acordo com informações, ele estaria respondendo na justiça por crime de tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo. O corpo de Williams Barbosa da Silva Mesquita foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O jovem Vitor da Silva Evangelista, de 25 anos, residente na estrada do Bongi, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo lá na estrada do Bongi, em frente a uma igreja evangélica. 2 homens numa motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram disparos, ceifando a vida do jovem. De acordo com informações, a vítima teria envolvimento com as drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. Rodrigo dos Santos Machado, jovem com 21 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Luiz Burgos, no centro em Caranhos, no agreste do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos, que foi apurado pela polícia, é que o jovem seria usuário de crack e também de maconha. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Um adolescente de 17 anos foi assassinado com tiros de pistola 380 na rua Joaquim Nabuco, na praça do povoado de Negras, em Itaíba. Elementos em um carro preto, veículo não identificado, cometeram crime cujos motivos também são ignorados. O corpo do menor foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Fábio da Silva Oliveira, um ex-presidiário por crime de tráfico de drogas, foi assassinado a bala na rua Santos Dumont, no bairro do Cajá, em Vitória de Santo Antão. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Uma jovem, Renata Trindade da Silva, de 24 anos de idade, foi assassinada com a saraivada de balas. Ela morreu com cerca de 10 disparos de arma de fogo na rua Deputado Oswaldo Rabelo, bem pertinho da igreja pentecostal no centro de Goiânia.
crime praticado por elementos até então desconhecidos. Segundo informações da polícia, a jovem Renata Trindade da Silva, ela teria envolvimento com tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas e também seria usuária e ainda por cima cometia furtos. O corpo dela, da jovem Renata Trindade da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Apolo da Silva Cordeiro Alves, jovem com 18 anos de idade. Ele teria sido arrastado da residência dele por homens desconhecidos e depois encontrado morto na ladeira do Pizarro, que fica na estrada de Natuba, em Vitória de Santo Antão. Arrastado de casa e encontrado morto com disparos de arma de fogo e também golpes de facão. A polícia está investigando o caso, pelo menos até agora não tem nenhuma linha sobre a morte do jovem José Apolo da Silva Cordeiro Alves, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O pedreiro José Fábio Gomes da Silva, de 29 anos de idade, um ex-presidiário, foi assassinado com disparos de arma de fogo. Ele estava em um bar localizado na Avenida Inocêncio Lima, no bairro do Cruzeiro, em Custódia, quando de repente um elemento chegou na frente do estabelecimento, desembarcou de uma motocicleta da garupa, invadiu o bar e meteu bala nele. Ele ainda correu para dentro do bar, mas foi perseguido e ainda, além dos tiros, recebeu golpes de faca fecheira. José Fábio Gomes da Silva chegou a ser levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Risaldo Laurentino Bezerra, um cidadão de 62 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo no engenho Jiqui, na cidade de Escada, por elementos desconhecidos. Risaldo Laurentino Bezerra, de 62 anos, foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Estão ligados com a gente aqui na Jornal. Walter, taxista, está lá em Camaragibe. O sargento PM Almir Farias, lotado no cotel, também está sintonizado com a gente. O professor Rivaldo em Abreu Lima e o pai dele, seu Pedro Tempero, no bairro do Nobre, em Paulista. A turma do bar Recanto de Balbense, na Avenida Bibiribe, no Rosarinho, Mão de Vaca de Zé. Toda a turma lá ligada com a gente, inclusive Galego do Escape, Jorge do Gás e Jabuti. O comerciante Ilmar, ele está lá no cemitério de Paulista, ouvindo aqui a Rádio Jornal. No mercado público de Paratiba estão lá Valdo Miúdo e Didi da Carne de Sol. Em Santo Amaro, Vadinho de Oscar Paz Barreto, o porteiro Mima e a esposa Cristiane estão por trás da Igreja Nossa Senhora do Ó, no bairro de Palmarela, em Paulista. E Lula de Santo Amaro, Lula, que é presidente do grupo Tesourão do Janga, também está sintonizado com a gente aqui na Jornal. Douglas Armando Lustosa de Alencar Agra foi assassinado com tiros de pistola .40 em uma chácara localizada no centro de Paranamirim. A suspeita do crime, a enteada dele, uma adolescente de 14 anos, que foi apreendida em flagrante. De acordo com informações, o Douglas, ele já havia abusado sexualmente a adolescente quando ela estava de namorado, e ele teria inclusive agredido constantemente a mãe da jovem, quer dizer, a companheira dele. Ele costumava bater na companheira, isso diante dos olhares da adolescente, e aí a adolescente constituiu um advogado depois de ter cometido o crime e se apresentou na delegacia local. Desconhecidos matam e ferem 2 a bala no Cabo de Santo Agostinho. Travesti assassina o companheiro a facadas no bairro do Petetrei. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do
serve para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. A polícia está investigando um crime que aconteceu no sítio Camarinha d'Água, que fica em Jataúba, no interior do estado. 2 homens numa motocicleta mataram a tiros o trabalhador rural Oliveira José de Freitas, que tinha 49 anos. Ele dirigia uma Toyota Bandeirantes da Paraíba quando foi assassinado com tiros de pistola 9mm. Conforme dissemos, foram 2 homens numa motocicleta. Ele, baleado, Oliveira, quando recebeu os tiros, perdeu o controle do carro e acabou capotando. Ele morreu na hora. 2 pessoas que viajavam com ele, Douglas e Lucas, ficaram feridos e foram socorridos. Edivaldo Campos da Silva, jovem com 20 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Antônio Roberto Lima, na Praça Calumbi, em João Alfredo, por um sujeito lá, um tal de Igor, que está foragido e sendo procurado pela polícia. Edivaldo Campos da Silva foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O auxiliar de serviços gerais Denilson Nascimento da Silva, de 25 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Avenida dos Estados, no bairro Nova Caruaru, em Caruaru, no agreste do estado, por ocupantes de um carro Gol azul de placa não fornecida. De acordo com informações, Denilson era suspeito de integrar uma organização criminosa e tinha várias passagens no presídio. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Francenildo da Silva Leandro, de 24 anos de idade, conhecido pelo apelido de Foguinho, foi agredido a golpes de faca no bar do Marcelo, localizado na Vila Serrânia, em Araripina, por um elemento desconhecido. Levado para o hospital local, Francenildo da Silva Leandro não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. José Magno Alves Leite, de 31 anos de idade, foi assassinado a bala na rua Milton Paiva de Azevedo, em São Bento do Una, por 3 homens numa motocicleta. Anunciaram um assalto, ele, José Magno Alves Leite, teria reagido, e daí os caras meteram bala e mataram o rapaz. O corpo de José Magno Alves Leite foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, início de semana, segunda-feira. Dona Hilda está completando hoje 75 anos, isso mesmo. Dona Hilda é esposa de Manuel da Padaria, localizada na Rua da Bola, em Santo Amaro. Ela é mãe de Jacilene, é avó de Tássio e é amiga de Bibia. Toda a família já reunida para comemorar o aniversário da Dona Hilda, completando 75 anos de idade. Zezinho do Gelo também está aniversariando e haverá comemoração na Barrigudo, ali no bairro do Fundão. Liliane Crislaine, completando hoje 29 anos. Ela trabalha em uma banca de bicho e é filha de Lula das Malvinas. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os tenentes Severino Elísio da Costa e Edichardo José de Araújo, os sargentos Ivan Alves de Couto e Josias Severino do Nascimento, as pensionistas Jaciara Gomes da Silva e Inês Pereira de Moraes e a funcionária Berenice Baracho da Silva. Adailton Fernando da Silva, este rapaz viajava, ele trafegava numa motocicleta Fan de placa KI 7131, quando foi atropelado e morto na PS-62, comunidade Tupaoca, em Aliança. O carro que o atropelou foi uma van de placa CCK 2349. O corpo de Adailton Fernando da Silva foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Na rodovia PS-149 em Altinho, uma mulher teve a motocicleta tomada de assalto, uma bis 150 vermelha de placa KGE 6085. Um homem está sendo procurado após ameaçar de morte a ex-companheira no sítio Cavalcante, zona rural de Buenos Aires. Arlindo José dos Santos, ele foi à casa da ex-mulher, Vanessa Ramos, e como não a encontrou,
rasgou todas as roupas dela e ainda informou o caso aos pais da ex-mulher. A Polícia Militar está à procura do criminoso. Um adolescente de 17 anos de idade foi denunciado no Conselho Tutelar do município de Itacaimbó, no Agreste do Estado, por crime de estupro contra uma irmã. E essa menina, desde os 4 anos que vinha sendo abusada pelo irmão que está sendo procurado. A Vara Única da Comarca de Ribeirão decretou a prisão preventiva de um idoso de 61 anos de idade acusado de estupro de vulnerável. José Antônio, conhecido como Zé do Grelo, isso mesmo, Zé do Grelo, ele teria cometido estupro contra uma menor. Ele foi recolhido ao sistema prisional. Uma senhora e o filho foram assaltados nas proximidades do distrito de São Pedro, em Garanhuns, no Agreste do Estado, por 2 homens armados que roubaram a motocicleta das vítimas, uma Pop 100 vermelha de placa RZF 0B00. Equipes da ROCAM e do Conselho Tutelar encaminharam uma delegacia de São Bento do Una um homem de 38 anos que teria sido denunciado pela própria filha, uma adolescente de 13 anos, por abuso sexual, crime de estupro. Um homem que estava com mandado de prisão pela prática de homicídio foi capturado no município de Lajedo, no Agreste do Estado. José Adilson Silva dos Santos, de 31 anos de idade, foi preso na rua Felipe Camarão. Ele foi recolhido à cadeia e ficou à disposição da justiça. Na rua Craúna, bairro Ozanã, em Timbaúba, um homem não suportou o choro do filho e o agrediu. Isso mesmo, agrediu a criança. A polícia foi acionada e o suspeito, Daniel Cândido da Silva, entrou em cana. O filho com escoriações foi socorrido e o pai encaminhado à delegacia de Goiânia. Jailton Araújo Sampaio, conhecido por Mago, este foi agredido a golpes de faca peixeira no pátio da Feira Livre de Timbaúba. O suspeito do crime, um tal Dival, conhecido como Braço de Radiola, que está foragido. O Jailton Araújo Sampaio, Mago, foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de lá mesmo. No centro em Condado, uma mãe acionou a polícia militar para prender o próprio filho, que está envolvido com tráfico de drogas. Isso mesmo, um adolescente de 17 anos estava guardando em casa bigs de maconha para vender, traficando drogas dentro de casa. Aí a mãe comunicou o fato à polícia. O infrator, o menor infrator, foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata. Estão de plantão na portaria da emergência geral do Hospital da Restauração as recepcionistas, as Janaínas Ramos, esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Wilda Mono Etéreo, e Clécia, filha de Kátia. E os maqueiros que estão de plantão: André, Ricardo, Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica, e também Rinaldo. E agradecendo os nossos companheiros operadores aqui da Radional: Evandro Chaves, o Chaveirinho, Goto César do Pedro da Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Erivelton, Carlos Santos e o nosso Avanildo Cerqueira, que está comandando aqui o Bandeira 2. Daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página na Super Manhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Daqui a pouquinho. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Desconhecidos matam e ferem 2 a bala no Cabo de Santo Agostinho. A tentativa de triplo assassinato aconteceu na Praça do Maconhão, localizada na rua Curumirim, em Pontezinha, no Cabo. 3 homens desembarcaram de um carro preto, veículo não identificado, e abriram fogo contra 3 pessoas. Uma delas, José Gustavo Caetano da Silva, de 27 anos, residente na Rua da Vargem, na Vila João de Deus, lá em Pontezinha, morreu na hora. 2 outras pessoas atingidas por balas perdidas: Joselino Ferreira da Silva, de 23 anos de idade, e uma adolescente de 17 anos. Joselildo foi socorrido no hospital da Câmara, no mesmo Cabo, e a menor foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Barra de Jangada. A polícia segue investigando o caso. E atenção! Travesti assassina o companheiro a facadas no bairro do Caetés 3.
A vítima, Aleph da Silva Assis, um jovem residente no bairro do Caetés 3, em Abreu Lima. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira pela companheira dele, um travesti, cujo nome não foi informado, levado para o hospital Miguel Arraes, em Paulista. Aleph da Silva Assis não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, na última sexta-feira, a suspeita já havia tentado matar a faca uma outra travesti na Avenida Conselheira Guiar, por trás, lá em Boa Viagem, e a polícia militar chegou a tempo. A vítima foi medicada e levada para o DHPP. E ontem, a travesti matou o companheiro, também está foragida e sendo procurada pela polícia. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.